Eu terminei esse livro e eu tenho algumas considerações a fazer. Esse livro é de uma psiquiatra, estudiosa, pesquisadora chamada Kay Jemison. E é um livro que ela fala sobre o transtorno bipolar que ela tem. Ou seja, ela é uma médica, né, estudiosa, né, que se dedicou a vida, né, a estudar o que ela tem, também para ajudar outras pessoas. E eu tenho algumas considerações a fazer, fazendo meio que um paralelo entre a experiência dela e a minha com o transtorno bipolar. Uma coisa que no final do livro ela deixa bem claro é que não só medicação, mas o amor e apoio da família dela, amigos e relacionamentos bons que ela teve foram essenciais, são essenciais para que ela tenha uma vida boa, uma vida que ela considere boa, uma vida que ela gosta e que dá, né, motivo a ela a fazer tudo. E isso no meu caso, é um pouco mais complicado. Eu não tenho tanto apoio assim, vamos dizer, bem menos do que eu deveria. E isso também me lembra o quanto as pessoas brasileiras são um pouco mais agressivas e apoiam uma criação baseada no medo e não no respeito e não no apoio, né? O que é um pouco, me parece, ao que eu vejo no geral, um pouco mais incomum nos Estados Unidos isso acontecer. Então, um fator realmente importante são as relações que a gente cultiva e a compreensão. E a falta de compreensão, principalmente no transtorno bipolar, na verdade, diversos transtornos mentais, é decisivo, muitas vezes, pro tratamento, ou pra vida, ou pra não ter, né, uma tentativa. E isso é importante. E no livro ela fala também sobre algumas reações negativas que ela teve, reações positivas, o apoio que ela teve e o medo de descobrirem fora do círculo dela que ela tinha, né, que ela tem esse transtorno e ela se afastar dos cargos dela e não poder cuidar de ninguém, não poder ajudar ninguém. Então isso ocorre muito, a psicofobia, né? Que as pessoas não compreendem, não querem nem perder o tempo delas. Elas acham que elas não têm problema nenhum, né? Porque todo mundo tem problema, pelo amor de Deus. E elas rejeitam, né, o desconhecido. Isso acontece muito, aconteceu comigo várias vezes. Acontece muito. Eu já tive um ex que falou que eu não podia contar isso pra família dele, porque senão eles iam surtar. Eu já tive falas absurdas pra mim. Médicos até, né? É uma coisa meio bizarra. Eu já fiz parte de uma página de humor e eu fui expulsa após uma tentativa de... não foi só isso, né? Mas usaram isso como desculpa, porque eu fiquei muito chocada. E ela conta sobre uma coisa parecida no livro, né? De um amigo que ela gostava muito e que ele falou que ele ficou profundamente decepcionado porque ela já tinha tentado. E é isso. As pessoas precisam parar de julgar dessa forma e de se colocar no lugar do outro de uma forma errada, sabe? Tipo, eu não faria isso, mas não é você, não é sobre você. Ela também fala, né, sobre a descoberta que tem que o transtorno bipolar é genético. Que tem um mapeamento que você consegue fazer, né, da sua família, né, linhagem, principalmente de DNA, e você consegue ver, né, como cada família tem, algumas famílias têm mais pessoas com transtorno ou alguma outra doença mental, e outras têm menos, mas isso é genético e tem marcadores que mostram isso. Também tem exames que dá pra fazer, né, no cérebro, PET scan e tal, que você consegue ver as alterações cerebrais. O que acontece é que a medicina, principalmente em relação ao cérebro, é uma coisa bem complicada. O cérebro ainda é muito desconhecido. E quanto mais pesquisam, mais dúvidas aparecem, não só respostas. No meu caso, eu tenho transtorno bipolar, borderline e eu tenho fibromialgia, que também é cerebral. E aí fica aquele meu questionamento. O que será que ocorreu primeiro no meu cérebro? Ou será que as alterações no meu cérebro que resultaram nessas coisas, não especificamente uma ocorrendo do outro, entende? Tipo, o cérebro é diferente, reage diferente, até com medicações ele é diferente, não tem resposta, né? E aí ele, pela modificação dele, ele acarreta nesses transtornos e na fibra. Ou será que o transtorno gerou a fibra? Mas aí tem pessoas que não têm a mesma coisa que eu, que tem a fibra. Ou será que a fibra, no início, eu desde pequena, pode ser genético, e aí ele gerou o transtorno? Ou será que só alterações no cérebro, em certas áreas, acenderam todas essas coisas, essas possibilidades? E são muitas questões que a própria medicina faz em relação ao transtorno bipolar e transtornos mentais no geral, e também a fibromialgia. Então é um livro muito interessante porque você consegue se ver em algumas situações dela e outras não, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Tudo. E também em algumas coisas que ela estudou, que ela viu, já que essa é a área dela de pesquisa. Então,
Essas são as minhas considerações agora que eu acabei de dizer.